Esse vídeo aqui vai dar trabalho pra edição. Ai, vamos lá. Nesse vídeo eu quero trazer uma coisa, falar um pouquinho com você sobre produção de conteúdo. De alguma forma, se você tem um negócio, se você produz conteúdo para as redes sociais, eu acho que isso pode, de alguma forma, se conectar com você, ou pode te ajudar bastante. Recentemente, eu postei um vídeo aqui, que é um vídeo muito parecido com o que muitas pessoas postam, porque ele é um vídeo em que eu falo sobre uma experiência minha, só que muitas pessoas postam algo muito parecido. Então foi aquele vídeo que eu coloquei, até esse momento que eu tô gravando esse vídeo, o vídeo se chama 50 dias longe do Instagram, o que aconteceu? E aí quando eu fui buscar esse assunto no YouTube, até pra ver as tags e tudo mais, pra chamar pras pessoas, eu vi que tinha um monte, assim, tinha um monte de vídeo que tava falando a mesma coisa. Quantos dias longe das redes sociais e o que aconteceu? E eu me lembro que quando eu me afastei das redes sociais, isso foi uma coisa que eu busquei. Conteúdos que falassem o que aconteceu quando as pessoas se afastaram do Instagram especificamente. E aí, eu tenho uma coisa, assim, na produção de conteúdo, porque eu sou uma pessoa que preza muito por criatividade, autenticidade e tudo mais, às vezes, até originalidade, que é uma coisa muito difícil, às vezes eu vejo que quando muita gente tá postando sobre um assunto, e principalmente quando muita gente tá falando do mesmo jeito, ou falando, colocando o mesmo título pro mesmo assunto, ou fazendo, sabe, sei lá, me dá uma sensação de que eu tô sendo como todo mundo, que eu tô, de alguma forma, ferindo e sendo infiel à minha autenticidade. E aí eu parei pra refletir sobre isso, e eu me lembro que quando eu fui postar o vídeo, eu até tirei uma cartinha do meu oráculo, vou mostrar pra você, peraí. Ai, cadê? Tá aqui. Eu até tirei uma cartinha do meu oráculo, saiu essa carta aqui, espontaneidade. E aí eu falei, caramba, será que eu deveria postar esse vídeo? Será que não? Como eu me sinto com relação a isso e por quê? E eu acho muito importante a gente que às vezes tá nessa vida de produzir conteúdo e tudo mais, e que isso é muito importante pro nosso negócio, é super importante que a gente entenda o porquê a gente se sente de determinadas formas sobre determinados assuntos. E eu parei pra pensar, falei, o que tá acontecendo? Por que eu tô me sentindo dessa forma? Por que isso tá se tornando um bloqueio? E eu sou uma pessoa com tendências muito perfeccionistas. Eu gosto muito de ter muita coerência também no que eu falo, no que eu faço e tudo mais. E isso me fez questionar se eu não tava me traindo, sabe? Se eu postar um vídeo desse jeito, se eu não tava me traindo. Principalmente porque eu quis postar esse vídeo para que ele pudesse atingir mais pessoas, porque eu sei que esse é um assunto em alta no momento. Então eu falei, eu quero trazer a minha perspectiva e tudo mais, então eu quero saber o que tá rolando, enfim. E aí eu fiz essa análise interna e parei para me questionar se realmente eu tava sendo não autêntica, não criativa, não original, ou se efetivamente eu tava engrossando um coro. Se tem muita gente falando sobre isso e eu tenho a minha perspectiva sobre esse assunto, por que não falar da mesma forma para mostrar para as pessoas o quanto não tô sozinha nessa análise ou nessa informação? Porque eu me lembro que quando eu tava saindo, me afastando do Instagram no final do ano, começo do ano de 2025, eu comecei a procurar no YouTube vídeos. Apareceu um vídeo pra mim e eu comecei depois desse vídeo que apareceu, que a pessoa falou que ela se afastou do Instagram, eu comecei a procurar outros vídeos, que eu queria confirmar a minha tese de que eu não tava sozinha com essa pessoa no mundo, sabe? E escutar o ponto de vista de outras pessoas, a experiência de outras pessoas. Então isso foi muito importante pra mim, porque a partir do momento em que eu fiz isso, eu consegui ver que era uma coisa que muita gente estava passando e as pessoas realmente se sentiam vistas quando elas estavam assistindo a esses conteúdos. Então eu falei, puxa, é engrossar o coro, é fazer de alguma forma com que essa mensagem seja mais forte, seja fortalecida no mundo, mais pessoas tenham acesso a isso, que elas não se sintam sozinhas, que elas se sintam de alguma forma pertencente a esse movimento. É muito interessante que quando eu falo sobre isso no Instagram, às vezes eu me sentia super repetitiva, sabe?
de ser uma pessoa que sempre questionou a rede social, de ser uma pessoa que sempre quis ressignificar, sempre quis mudar a própria relação com essa rede. E eu percebo que quando eu falo sobre isso, muita gente às vezes fala, nossa, eu me sinto assim, isso é muito importante pra mim. E aí eu comecei a ver que muitas pessoas também falavam sobre isso no Instagram. E aí, recentemente, eu vi uma pessoa que tem mais de 2 milhões, se eu não me engano, de seguidores no Instagram. Uma pessoa super, uma audiência enorme, assim, é um super influenciadora dos Estados Unidos que eu acompanho há muito tempo. E aí ela postou um post, ela postou um post, é ótimo, ela fez um texto muito honesto sobre essa relação, dizendo o quanto ela não estava se sentindo bem ali, o quanto ela sentia que tudo precisava ser extremamente produzido, ela não sentia que ela estava espontânea, que ela estava de alguma forma fazendo a diferença na rede, porque ela se sentia travada, ela ficou 50 dias também, mais de 50 dias, acho que foi isso, afastada do Instagram e falou, nossa, é muito difícil voltar porque a gente se sente muito amarrado para produzir o conteúdo. E eu acho que uma coisa que eu tenho trabalhado muito em autoconhecimento, assim, tem sido um tema da minha vida nos últimos tempos, tem sido saber, e isso é uma coisa que eu até tava conversando com uma amiga no café semana passada, sobre a gente honrar todas as mulheres que vivem dentro da gente. Porque eu já fui a pessoa que era advogada de multinacional, advogada trabalhista. Eu já fui a modelo, eu já fui a pessoa que foi bancária, eu já fui a pessoa que foi extremamente ligada a comprar, consumir, de alguma forma me sentir melhor quando eu tava consumindo muito, quando eu tava mostrando que eu pertencia a um grupo. E eu já fui a pessoa que foi extremamente oposto, de não consumir quase nada, de ficar segurando muita coisa, de me vestir de uma forma muito diferente da qual eu me vestia antes. Parece que a gente vai, quando a gente vai se desenvolvendo e trabalhando o autoconhecimento e a espiritualidade, muitas vezes a gente vai se afastando muito de versões nossas anteriores, porque a gente começa a, tipo, condenar essas versões, sabe? A gente começa a olhar pra trás e fala, meu Deus, tá tudo errado com você, e essa mulher é você. Essa mulher faz parte de você. Eu acho que quando a gente está produzindo conteúdo, muitas vezes por a gente consumir muito conteúdo, isso é uma coisa que eu percebi agora, não consumindo mais tanto, que tá tudo bem você ser a pessoa que vai colocar o que todo mundo faz, tá tudo bem você falar do jeito que todo mundo fala, tá tudo bem tudo, desde que você não esteja se traindo ou que você não esteja se afastando de quem você é para ser aceita. Porque construir uma imagem que não é você, não é autêntica, não é sustentável a longo prazo. Eu sei porque a gente percebe nesse meio, né, que muitas pessoas às vezes criam um personagem, e tá tudo bem também criar um personagem, tá tudo bem você ser atriz na sua trajetória e tudo mais, mas o quanto esse personagem muitas vezes está mais atrapalhando do que ajudando às vezes. Quanto você se sente representada por esse personagem, o quanto você acha que isso é longevo, o quanto você acha que isso é sustentável. Porque produzir conteúdo, eu produzo conteúdo, eu comecei a produzir conteúdo aqui no YouTube, de novo, né, porque eu reativei minha conta em janeiro de 2025, faz um mês, e eu tô produzindo 2 vídeos por semana. E essa jornada de produzir 2 vídeos por semana, ela é intensa, porque realmente, às vezes a gente precisa editar o vídeo, a gente precisa fazer algumas coisas, inclusive de configuração para você publicar esse vídeo, fazer a thumbnail, fazer um monte de coisas, que é a capa, né? Fazer um monte de coisas para você postar é um desafio, porque a vida acontece, a gente trabalha em outras formas, eu não só produzo conteúdo, eu dou palestras em empresas, dou treinamentos em empresas, sou mentora, eu sou escritora, eu tô escrevendo um livro, então assim, é muita coisa pra gente pensar. E eu acho que uma das coisas que eu mais tô aprendendo nessa minha jornada no YouTube, e olha que faz um mês que eu tô postando vídeo aqui de novo, e tá sendo muito diferente do Instagram, é a realmente aprender a superar o meu perfeccionismo, a minha idealização, idealização de como eu achava que precisava ser a minha produção de conteúdo, como eu achava que ia acontecer. Porque a verdade é que a vida acontece e não dá tempo da gente ficar sendo muito precioso com o conteúdo que a gente tá postando. A gente precisa deixar fluir essa criatividade. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo demais nessa consistência. Eu já fui uma pessoa que se baseou muito na própria intuição, na própria
sabedoria interior para saber quando eu podia canalizar uma mensagem que seria de grande impacto para as pessoas e quando eu precisava silenciar ou expansão e contração, sabe? Esse movimento é super importante. E recentemente eu tenho aprendido que nessas 2 vezes que eu tenho que postar na semana, o importante é ter essa consistência e saber quando fazer isso. Não é porque eu tô, às vezes, num dia ruim, até postei num dia depois de um dia ruim, que eu não vou conseguir entregar as 2 vezes por semana, né? Eu posso muito bem saber lidar aprender a lidar melhor com as minhas emoções, aprender a lidar melhor com a minha criatividade e saber que naqueles momentos em que eu me sinto mais inspirada, são os momentos em que eu posso, inclusive, abusar dessa criatividade um pouco mais, né? Trazê-la um pouquinho mais para a ação. Então, é aprender a fluir durante essa semana para que esses 2 vídeos por semana aconteçam. Eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer nos próximos meses. Eu tô deixando realmente fluir, eu tô deixando realmente a minha sabedoria interior ditar, dizer o que eu posso fazer, o que vai ser importante, alinhado aos meus objetivos, mas eu acho tá sendo muito importante pra mim me manter muito alinhada a essa ideia dos 2 vídeos por semana. Tá sendo muito importante pra mim, apesar de todos os desafios, manter essa constância, porque isso tá me deixando mais vulnerável à produção de conteúdo, porque eu me sinto às vezes eu não sei, eu tenho assuntos pra falar, mas às vezes eu não sinto que eu preciso falar daquele assunto, e eu gosto muito de me basear nisso, né, o que tá fervendo em mim pra que eu possa compartilhar, porque eu sinto que eu posso compartilhar mais quando isso tá acontecendo. Então tem sido muito sobre compartilhar muito sobre a minha própria jornada de criatividade, né, expansão da minha criatividade através dessa consistência, e eu tô aprendendo muito com isso também. Então eu tô compartilhando isso com você porque eu acho que pode ser muito valioso pra você e também é uma forma de eu continuar e manter a minha consistência, sabendo que eu tô sendo verdadeira com o que tá acontecendo naquele momento. Compartilhar isso com você tá sendo muito importante pra mim e espero que esteja sendo importante pra você também. E isso é de alguma forma lidar com a questão do meu perfeccionismo, porque é claro que eu queria postar vídeos muito legais, vídeos muito incríveis todos os dias que eu tiver que postar aqui. E eu não quero diminuir a qualidade desse conteúdo. Então isso é uma coisa que está sendo um forte indício para eu balizar o conteúdo que eu vou trazer aqui para você, para eu saber, para eu distinguir, para eu poder ter uma consciência desse limiar, até onde vai a produção de conteúdo pela consistência e até onde não existe o amor, ou não existe a alegria, ou não existe a sustentabilidade desses 2 dias por semana. Então, enquanto for sustentável, enquanto eu souber que eu estou realmente agregando, enquanto eu estiver fazendo com amor aquilo que eu estou entregando para você, isso vale muito a pena de continuar a consistência. Se com o tempo eu começar a enxergar que isso não está acontecendo, talvez seja melhor diminuir, porque realmente eu prezo muito mais pela qualidade, eu prezo muito mais por isso, mas esse desafio da constância está sendo muito importante para eu também me desafiar a ir além, a sair da minha zona de conforto para te entregar também mais, para poder iluminar mais de alguma forma, trazer mais luz, mais lucidez, mais propósito para a vida das pessoas, porque eu sei que às vezes 1 vez por semana é muito pouco para a gente conseguir realmente impactar o mundo e crescer a nossa audiência com mais pessoas que possam se beneficiar dessas mensagens. Por muito tempo no Instagram, eu tive uma trava muito grande de produzir de forma consistente, principalmente por conta disso que eu acabei de falar pra você, sobre manter qualidade, sobre manter uma série de questões. Só que eu comecei a perceber que eu comecei a represar assuntos, muito, sabe? De tipo, ideias que eu tinha de coisas pra compartilhar, insights interessantíssimos no atendimento que eu tenho no 1 a 1, né, na mentoria, numa palestra que eu dei, na vida em si mesma, vão surgindo insights, sabe quando você tá tomando banho, você tá tomando um café, tá acontecendo alguma coisa, de repente você tem uma baita de uma ideia. Aí eu não ficava deixando fluir essa ideia, eu não deixava ela fluir por conta desse perfeccionismo, dessa necessidade de produzir conforme as regras do Instagram. E aqui eu vejo que eu tenho muito mais liberdade para fazer isso, porque por o conteúdo ser mais denso, ele ser um conteúdo mais longo, ele ser um conteúdo mais slow,
eu tenho mais oportunidade. Isso é uma coisa minha, tá? Não quer dizer que é pra todo mundo, não. Eu só tô compartilhando aqui com você. Mas eu senti muito de falar sobre isso hoje, porque realmente eu não quero ficar... Uma coisa que eu tô me desafiando mesmo é não represar mais aquilo que eu preciso passar pra frente, porque a mensagem eu vejo cada dia mais na minha profissão, no que eu faço, desde que eu faço o que eu faço. Há 8 anos eu produzo conteúdo, que eu sou uma mensageira. Eu sou uma pessoa que tem facilidade para comunicar certas coisas, mas que também canaliza essas coisas, que também traz uma percepção através da observação das pessoas, do meio em que eu vivo, de conversas com pessoas, de observar as pessoas na rua, de observar... Eu já falei sobre isso, inclusive, por aqui, até vou colocar esse vídeo aqui para você, se você quiser assistir. E é isso, não dá para ficar represando. Recentemente eu ouvi de uma pessoa que a gente não adoece só quando a gente represa as nossas mágoas, um rancor, a raiva de alguém, a frustração, a tristeza. Quando a gente abafa esses sentimentos, a gente adoece. E fisicamente, não só mentalmente. E aí adoece a nossa alma, né? E a gente adoece a nossa alma também, essa pessoa falou isso, também quando a gente não espalha o nosso amor. Então, quando a gente não espalha a nossa luz e a gente fica represando tudo isso também. Eu achei isso muito impactante. Se eu não me engano, quem falou isso foi a Duda Rodrigues. E eu quero muito, muito, muito que você continue recebendo o meu amor o máximo possível, daqui, desse lado. E saiba que existem outras pessoas que passam pelo que você tá passando, enfim, que podem te inspirar nessa trajetória. Eu acho que nós temos o poder de inspirar uns aos outros, independentemente do que a gente faça, independentemente da nossa função, desde que a gente esteja ali para se conectar com o outro. Então eu espero de verdade que eu consiga cada vez mais me conectar com você e realmente fazer a diferença na sua vida. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal para a gente poder se ver mais vezes. E um grande beijo e até a próxima!